Bom dia, segunda DM, tudo bem com vocês? Tudo jóia, galera? Espero que sim, viu? Tudo bem, Arthur? Que bom que está bem. Gente, na aula de hoje a gente vai fazer o seguinte, eu vou dar continuidade de onde a gente parou lá no dia 7 de abril. Nós tivemos alguns feriados, tivemos prova no dia de aula, então a gente tem mais ou menos 3 semanas que não tinha aula. Então a gente vai dar continuidade ao assunto de IPG e eu espero concluir esse assunto hoje. Vamos ver se dá tempo de concluir. Ok? Vou espelhar aqui minha tela. Lembrando que vocês podem fazer pergunta pelo áudio, podem fazer pergunta pelo chat. Pelo chat, agora eu tenho uma novidade. E eu baixei uma extensão que ele calcula quantas vezes vocês falaram no chat. No final da aula eu vou dizer quem é que mais participou, quem menos participou, certo? A gente tem acesso a tudo isso. E aí vai ajudar a compor a nota da AT de vocês. Beleza? Deixa eu abrir aqui. Então participem bastante da aula, tanto pelo chat como pelo áudio. Espelhar aqui nossa tela. Pronto. Agora acho que já está aparecendo para vocês aí. Então, nós já vimos termo geral da PG, nós vimos como é calcular a razão da PG, nós vimos como se comporta uma PG, vimos como a PG se classifica, crescente, decrescente, constante, alternada, certo? Então, nós fizemos um apanhado geral de PG, falta agora a segunda parte de PG, que é a simetria, que a gente pretende ver hoje, simetria da PG, representações especiais da PG, é bem parecido com a da PA. Calcular o termo geral de uma PG, sendo que eu tenho dois termos que não é o primeiro termo, diferentes do primeiro termo, interpolação geométrica e soma dos termos de uma PG, finita e infinita. Ok? Vamos lá, isso é o que eu programei para a aula de hoje. Então, vamos ver aqui a simetria, termos equidistantes. Lembra que na PA, quando a gente pegava o primeiro termo e somava com o último termo, dava o mesmo valor de eu pegar o segundo termo e somar com o penúltimo termo, que dava o mesmo valor de pegar o terceiro termo e somar com o penúltimo termo. Sempre a gente ia fazendo essa soma até chegar no meio. Lembra que a gente fez isso na PA? Na PG também isso é possível, só que no lugar de usar a soma, a gente vai usar o produto. Vamos usar a multiplicação. Certo? Então, como é que funciona isso, professor? Vamos ver aqui. Então, se eu pegar o primeiro termo, eu tenho que multiplicar com o último termo. Vai dar o mesmo valor de eu pegar o segundo termo e multiplicar com o penúltimo termo. Vai dar o mesmo valor de pegar o terceiro termo e multiplicar com o antepenúltimo termo. E assim sucessivamente. Vamos ver aqui um exemplo. Eu posso pegar o primeiro termo e vou multiplicar com o último termo. Então, quando eu fizer aqui 1 vezes 243, vai dar 243. Se eu pegar o segundo termo e multiplicar ele com o penúltimo termo, também vai dar 243. Se eu multiplicar os dois termos do meio, só sobrou eles dois agora no final. 9 vezes 27 também vai dar 243. Ok? Então, na PG, todas as PGs, se eu pegar o termo da ponta, né, das extremidades e multiplicar eles, vai dar o mesmo valor até chegar no meio. Só que vai ter uma situação que no meio só vai ter um número. E aí, professor, vamos ver o caso aqui. Quando eu tenho um número par de termos, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Então, sempre eu vou pegar das extremidades até chegar ao meio. Quando eu tiver um número ímpar de termos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 aqui também? Fiz alguma coisa errada.
1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que é que eu fiz errado aqui, gente? Eu queria mostrar outra representação. Então, deixa eu apagar um termo aqui. Problema não. Pronto, agora eu tenho 5 termos aqui. Então, se eu pegar esse termo do meio, já sei o que foi. É aqui. 9 vezes 3, 3, 3 vezes 9. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, faltou 27. 27 vezes 3, 81. Agora vai. Veja que eu tenho aqui 7 termos. Então, vai ter um termo que vai ficar no meio sozinho. E aí, professor? Vamos ver aqui. Eu vou pegar o primeiro termo, multiplicar com o último termo. 1 vezes 729, 729. Vou pegar o segundo termo e multiplicar ele com o penúltimo termo. 3 vezes 243 dá 729. Pode fazer as contas depois aí. Depois eu vou pegar 9 vezes 81, que dá 729 também. Sobrou o 27 sozinho. O 27 é chamado de termo central. E quem vai ser o termo central? Como é que ele vai seguir essa regra também? Vai ser 27 elevado a 2, que também vai dar 729. Então, se eu pegar os termos das extremidades, sempre multiplicando uma com a outra, até chegar no meio, ele vai dar sempre o mesmo valor. Isso é chamado de simetria na PG. Ok? Professor, Pode falar. então a diferença com a PA é que, tipo, a PA, por exemplo, quando você somava os dois termos, o central, ele dava aquele termo certinho, não dava? Dava o mesmo valor. Então a diferença Não, é que aqui tem que dividir por 2, né? o central, ele somava com ele mesmo. Por exemplo, se aqui fosse 27, eu ia fazer 27 mais 27 no meio. Aqui a diferença é que na PA eu somo os termos e na PG eu multiplico os termos. Entendeu? Enquanto na PA eu estou somando os termos, na PG eu estou multiplicando. Só muda isso. Entendeu? Entendi. Os demais da turma, deixa eu ver aqui no chat. Entendeu? Bianca disse que sim. Pronto. O que muda isso aí? Nas fórmulas, no geral, o que muda da PA e PG é o seguinte: na PA eu vou somando o mesmo valor, na PG eu vou multiplicando o mesmo valor. Só muda isso da PA para a PG. Por isso que a PG, quando vocês aprendem PA, a PG fica mais fácil. Porque ele segue tudo a mesma ideia. Só muda que na PA eu estou somando e na PG eu estou multiplicando. Beleza? Muito bem, a sua colocação foi ótima, viu? Bom, vamos ver essa observação. Da simetria de uma PG, decorre também que, dado uma PG com N elementos, então tem uma PG com uma certa quantidade de elementos, se N é par, o produto de seus extremos é igual ao produto de todos os pares equidistantes a eles. Foi isso que eu acabei de mostrar a vocês. Quando eu tenho um número par de termos, por exemplo, aqui eu tinha 6 termos, o produto do extremo, qual é o extremo? O 1 e o 243, é igual ao produto de todos os pares equidistantes, ou seja, todos os pares que estão à mesma distância. Certo? Então, como assim equidistante, professor? Aqui não é o meio? Então, veja que a distância de 3 para 81 é a mesma distância de 3 para o meio e de 81 para o meio. Eles estão na mesma distância. Do 9 para o 27, veja que ele está à mesma distância do 9 para o meio e do 27 para o meio também. Distância em relação ao número de termos. Ou seja, se eu tiver um número par de termos, eu não vou ter um termo central. Veja que não vai ter um valor no meio. Vai ter dois valores que são chamados de termos centrais. Deixa eu até circular ele aqui e colocar o nomezinho deles. Termo centrais. Então, são os termos centrais, são os termos que ficam no centro. Quando eu tenho um número ímpar de termo, aí sim, eu vou ter um termo no meio, que é chamado de termo central. Ok? Alguma dúvida? Então, se eu tiver um número par de termo, eu vou ter dois termos centrais. Se eu tiver um número ímpar de termo, eu vou ter um termo central. E aí, o valor do produto desse termo central é ele vezes ele mesmo, ou seja, ele ao quadrado. Aí eu acho o elemento central.
Beleza? Isso aí foi basicamente a mesma coisa que vocês fizeram na PA. Basicamente a mesma coisa. Não mudou muita coisa, não. Certo? O que muda é que um multiplica, no outro divide. Beleza? Vamos ver essa outra aqui, gente. Eu vou até dar um espaço para eu mostrar a vocês como eu cheguei a essa forma. Vamos ver aqui algumas propriedades. Propriedade. Para os 3 termos consecutivos de um PG, o termo médio, ou seja, o termo que está no meio, é igual à medida geométrica dos outros 2 termos. Como assim, professor? Veja, eu tenho uma PG de 3 termos. Qual é a minha PG? A PG de 3 termos é A, B e C. Certo? Essa é a minha PG. Nós vimos na aula passada que a razão da PG é representada pela letra Q. Ela pode ser A2 dividido por A1, ou pode ser A3 dividido por A2. Sempre é o termo da frente dividido pelo termo de trás. Não é assim que a gente calcula? Então, vamos substituir aqui essas informações que nós temos. Ó, quem é A2? É o segundo termo. Eu chamei ele de B. Sobre quem é A1? É o A. Quem é A3? É C. Quem é A2? É B. Aqui eu posso fazer extremos e meios. B vezes B, B ao quadrado. Olha aqui. A vezes C, AC. Certo? Então, se eu tiver 3 termos, o quadrado do termo do meio, certo? É igual ao produto dos termos da ponta. E isso tem sentido. Foi o que a gente acabou de fazer agora aqui. Ó. Se eu tenho o termo A, B e C, então, quando eu multiplicar A vezes C, vai ser igual ao termo do meio ao quadrado. Não foi isso que a gente acabou de fazer aqui? Ó? Vai ser igual a B ao quadrado. Então, eu posso dizer que B ao quadrado é igual a A vezes C. Eu coloquei B aqui, mas é C, viu? A vezes C. Então, essa foi a formulinha que ele deu. Quando eu tiver uma PG de 3 termos, o termo do meio ao quadrado vai ser igual aos termos da ponta multiplicando um com o outro. Vamos usar essa regrinha aqui, nesse exemplo. Veja. Eu tenho a PG 5, 10 e 20. Ou seja, tem 3 termos, não é isso? Pela regrinha, o que é que ele fala? Ele fala que o termo do meio ao quadrado é igual à multiplicação dos termos da ponta. Então, 5 vezes 20. O termo do meio é 10 ao quadrado, dá 100. 5 vezes 20 dá 100. Verdade, né? Deu uma coisa verdadeira. Realmente é isso. Entenderam, gente? Deixa eu ir lá no chat. Bianca perguntou uma coisa aqui. Professor, nos 2 termos centrais, não seria mais fácil multiplicar eles 2? Em vez de deixar, cadê? Em vez de deixar 2 termos centrais. Exatamente, não. Existem 2 termos centrais que atendem à regra, que é multiplicando eles 2, certo? Mas se eu perguntar, Bianca, quais são os termos centrais dessa PG? E você colocar o resultado da multiplicação, está errado. Os termos centrais são aqueles valores que estão no centro. Mas se eu perguntar quais são os produtos do termo centrais, aí você multiplica os 2, certo? E no caso que só tem um termo central, isso é quando eu tenho um número ímpar de termo, é aquele valor que está no meio. Ok? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Posso sim, Yasmin, repetir. Pronto, Breno, perfeito. Seria como se fosse aquela prova real que a gente faz nas operações, nas 4 operações. Poderia sim, para verificar se aquilo era uma PG. Perfeita a sua colocação. Eu vou multiplicando as extremidades até o meio. Todas as multiplicações têm que dar a mesma. Se uma der diferente é porque houve algum erro. Não é uma PG ou não é uma PA, no caso da soma. Vou repetir o exemplo agora. Viu? Vamos lá, vamos repetir o exemplo. Eu vou fazer ele até de outra forma. Ou, vamos ver outra forma. Veja, eu tenho o termo 5, 10 e 20. Vamos usar a propriedade. Se eu multiplicar os extremos, então multiplicando os extremos, vai ficar o quê? 5 vezes 20, né? Vai ser igual, só sobrou um termo no meio, ao termo do meio ao quadrado, a 10 elevado a 2. Então, 5 vezes 20, 10, 20.
5 vezes 10. 5 vezes 20, que aqui é 20. 100. E 10 ao quadrado. Deixa eu apagar, gente. Não adianta eu fazer armengando. Vamos fazer certo. Tenho 3 termos. Pela propriedade de simetria, se eu multiplicar os termos da extremidade, então eu vou pegar o 5 e vou multiplicar o 5 com o 20. Vai ser igual ao termo que sobrou no meio, ao quadrado. Então, 5 vezes 20 dá 100, agora sim. E 10 ao quadrado também dá 100. Então, a gente encontrou que essa propriedade realmente é verdadeira. Veja que é exatamente essa fórmula que a gente usou aqui. Ó, quem é B? 10. Então, vai ficar 10 ao quadrado é igual a A vezes C. Quem é A? 5. Quem é C? 20. Veja que essa fórmula é verdadeira. Esse exemplo só foi para mostrar que essa fórmula é verdadeira. Entenderam agora? Tranquilo? Ou seja, toda vez que eu tiver 3 termos na PG, o termo do meio ao quadrado vai ser igual ao produto, à multiplicação dos termos das extremidades. Isso, de onde é que vem isso? Da simetria da PG, que a gente acabou de ver agora. Beleza. Responderam lá no chat, deixa eu ver se teve alguma dúvida. Tranquilo, né? Beleza, Yasmin. Vamos lá. Vamos ver agora um exemplo mais elaborado. Quando é que a gente pode usar isso de fato, professor? Aqui, ó. Determine o valor de x, sabendo que a sequência x, x mais 3, 5x menos 3, formam nessa ordem uma PG. Então, ele dá 3 termos aqui. X, x mais 3, 5x menos 3. Eu vou escrever eles aqui. São esses 3. Ou eu aplico essa fórmula aqui, b ao quadrado igual a vezes c. Lembrando que a aqui é x, o b é x mais 3 e o c é 5x menos 3, mas eu não gosto de fórmula. Odeio fórmula. A gente pode usar a propriedade das extremidades. Qual é a propriedade das extremidades? Da multiplicação. Eu posso multiplicar o valor da frente, o primeiro valor com o último. Então, se eu pegar x vezes 5x menos 3, vai ser igual, só sobrou um valor no meio. Então, o valor do meio ao quadrado. Nessa regrinha, gente, os valores do extremo, multiplicando um com o outro, vai ser igual ao valor do meio ao quadrado. Foi isso que a gente acabou de fazer, que é exatamente essa fórmula aqui. Certo? Ao contrário. Mas tanto faz eu colocar b ao quadrado igual a vezes c, como a vezes c igual a b ao quadrado. É uma igualdade. Então, tanto faz a ordem de quem vem primeiro. Certo? Então, aqui, gente, vai ficar como? 5 vezes x, ou x vezes 5 ao quadrado, x vezes 5x, 5x ao quadrado, menos x vezes menos 3, menos 3x, perfeito. Aqui, ó, x mais 3 ao quadrado. Eu posso fazer assim também, ó, x mais 3 vezes x mais 3. Vezes x mais 3. E aí multiplicar, né? Distributivo. Ou produtos notáveis. O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, 2 vezes 3, 6 vezes x, 6x. Mais o quadrado do segundo. 3 ao quadrado, 9. Ou faz a distributiva aqui. Vai dar o mesmo resultado, viu? Então, aqui vai ficar 5x ao quadrado. Vou passar todo mundo para esse lado. Por quê? Gente, toda vez que tiver x ao quadrado, passa todo mundo para um lado só, porque provavelmente vai dar uma equação de segundo grau. Então, menos x ao quadrado, menos 3x, menos 6x, menos 9. Lembrando que quando a gente muda de lado, troca o sinal. Então, 5x ao quadrado, que tira 1x ao quadrado, sobra 4x ao quadrado. Menos 3x, que menos 6x, sinais iguais. Repete sinal e soma. Dá menos 9x. Menos 9 igual a zero. Uma equação do segundo grau. Para resolver essa equação do segundo grau, nós iremos usar a fórmula de Bhaskara. Não é isso? Então, vamos usar aqui a fórmula de Bhaskara. Deixa eu apagar isso aqui. A gente pode estar usando aqui a fórmula de Bhaskara. Vou fazer aqui do lado. Onde nós temos o seguinte valor. Quem é A aqui? A é 4, é o valor que acompanha x ao quadrado. B é menos 9, que é o valor que acompanha x. E C também é menos 9, que é o valor do termo independente.
certo? Então, vamos lá. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta vai ser igual a B. Quem é B, gente? Menos 9 ao quadrado menos 4 vezes quem é A? 4 vezes quem é C? Menos 9. Então, delta vai ser igual. Base negativa, experimento par, a resposta é positiva. 9 ao quadrado é 9 vezes 9, 81. Vou multiplicar esses três aqui. Então, menos com menos. Mais 4 vezes 4, 16. 16 vezes 9, isso aqui vai dar 144. Vou fazer aqui. 16 vezes 9. 9 vezes 6. 54 é isso mesmo, 144. Ok? Então, 81 mais 144 vai dar um total de 225. Delta é 225. Achei já o valor de delta. Vamos para a Bhaskara agora? Então, x vai ser igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. É isso? Vou fazer aqui do lado. Então, x vai ser igual a menos. Quem é b? Menos 9. Então, menos da fórmula com menos do 9. Então, menos 9. Mais ou menos, raiz quadrada de delta. Quem é delta? 225 sobre 2 vezes A. Quem é A? 4. Então, 2 vezes 4. Então, x vai ser igual. Menos com menos dá mais, né? Dá 9. Mais ou menos. Raiz quadrada de 225 é 15, porque 15 vezes 15 dá 225. Sobre 2 vezes 4, 8. Pronto. Aqui eu vou tirar x', 9 mais 15 sobre 8. Vou fazer até aqui do lado, fica mais arrumado. Espera aí. Vou puxar aqui para eu fazer do lado. Lembrando que os prints da tela depois eu disponibilizo, viu? O espelho. Então, x', 9 mais 15 dividido por 2. 9 mais 15 dá 24, dividido por 2 dá 12. E x, duas linhas, 9 menos 15 dividido por 2. 9 menos 15 dá menos 6, dividido por 2 dá menos 3. Pronto, achamos 12 e menos 3. É por 8. Obrigado. Eu fiz para ver se vocês estavam prestando atenção. Mentira. É por 8 mesmo, gente. Obrigado. Então, 9 mais 15 dá 16. Ou 20. E 4 dividido por 8 dá 3, né? 3 vezes 8, 24. 9 menos 15 dá menos 6. Dividido por 8, eu posso simplificar aqui por 2, não posso? Então, posso simplificar por 2, vai dar menos 3 sobre 4. Muito obrigado por ter alertado lá meu erro. Ok? Pronto. Então, a resposta vai ser 3 e 4. Oi? Na PA, quando se tinha assim, eram 3 valores desconhecidos, aí a gente somava e igualava a 0. Aí a gente pode fazer, tipo, multiplicando e igualar a 0? Na PA a gente não somava e igualava a 0, não. Nem aqui que você está dizendo. Quando tinha valores desconhecidos? Quando tem valores desconhecidos, na PA a gente fazia A2 menos A1, A3 menos A2. Então, a gente pega o segundo termo menos o primeiro, igual o terceiro termo menos o segundo. Não, professor, quando somava tudo e igualava a 0, era o quê? Somava tudo, igualava a 0? É, não era na PA? Não. Não tem nenhuma fórmula que soma tudo igual a 0, não. Na PA a gente poderia fazer assim, ó. Uma outra forma de fazer a PA. Vamos dizer que eu tenho x mais 3 e 5x menos 3. Vamos dizer que isso aqui é uma PA. Como é que ficaria na PA? Eu pegaria x mais 3, aliás, eu pegaria a soma desses dois, então x mais 5x menos 3, e igualaria a esse termo aqui ao quadrado, ou 2 vezes esse termo. 2 vezes
x mais 3. Ou, para ficar mais lógico, x mais 3 mais x mais 3. Enquanto na PG eu multiplico os valores, na PA eu somo. Então, eu pegaria x mais 5x menos 3 igual ao termo do meio, porque só tem um termo no meio. Não ficaram dois termos centrais, só tem um. Então, x mais 3 vezes x mais 3. Então, na PA a gente faria isso. Certo? Foi essa a sua dúvida? Foi, obrigado. Pronto. Enquanto na PG vocês multiplicam os extremos, na PA você soma. O que muda é só isso. Certo? E a questão de igualar a zero é se der uma equação de segundo grau, eu jogo tudo para um lado e igualo a zero. Beleza? Professor, Pode falar. eu tenho uma dúvida. Ali no 9x, logo na primeira coluna, ali embaixo, 4x elevado a 2 menos 9x. Esse certo. 9x é da onde? É desse menos 3x com... Epa, apaguei. É desse menos 3x com esse menos 6x. Sinais iguais. Repete sinal e soma. Então, 3x mais 6x dá 9x. Ah, certo. Beleza? Foi a continha que a gente fez ali. Isso mesmo. Estou gostando da participação, viu, de vocês. Estão participando ativo. Até me corrigir. Já corrigiram aqui que eu errei uma questão? Errei um cálculo, melhor dizendo. Muito bem. Gosto de alunos assim, ativos, acordados ali, sedentos de aprendizagem. Vamos lá. Gente, mais alguma dúvida aqui, na passagem aqui? Então, aqui eu usei a regra da simetria. Vou até colocar aqui de rosa para destacar. Ó. O que é que eu usei aqui? Eu usei simetria da PG. Eu usei a ideia de simetria da PG. E qual é a simetria da PG? O produto dos extremos vai ser igual ao termo do meio ao quadrado, quando eu tiver 3 termos. Beleza, gente? Tranquilo aqui. Alguém tem alguma pergunta? Pode fazer, viu? Se não entender, falem. Tenham vergonha, não. Deixa eu ver aqui o chat, se vocês escreveram alguma coisa. Nenhuma dúvida, tá? Entender. Beleza. Professor, vou precisar sair agora, daqui a pouco eu entro. Ok, Elton, não demore não. Professor, poderia distribuir o valor do expoente para quem está nos parênteses? Não, Arthur, não pode fazer isso, não. Essa propriedade que você colocou aí, ela não existe, certo? Eu vou explicar melhor lá. Deixa eu só ver aqui o resto do chat. Deu 9x. Bianca foi que fez a pergunta, já tirei a dúvida. Tranquilo, estão participando bem, né? Pronto. Eu esqueci de alguém aqui, de olhar a dúvida de alguém? Não, né? Eu só vou olhar aqui a questão que Arthur me perguntou. Professor, pode distribuir o expoente? Não, Arthur, veja. Vou dar um exemplo com números, Arthur. Por exemplo, eu tenho aqui 2 mais 3 ao quadrado. Arthur está perguntando se eu posso fazer isso. E a pergunta dele é pertinente, viu? É um erro bem comum. E foi bom ele ter perguntado para alertar todo mundo. Vamos ver que vai dar coisas diferentes. Vamos fazer aqui, ó. 2 mais 3 dá 5, né? Então, aqui daria 5 ao quadrado. E aqui daria o quê? 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Então, 5 ao quadrado, 25. 4 mais 9, 13. 25 é igual a 13? Não. Então, não pode distribuir. O que é que a gente tem que fazer? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos ver se isso dá certo? Vamos. Ó. Então, o jeito certo seria assim, Arthur. Aqui, com números, era só somar e elevar ao quadrado. Mas vamos fazer do jeito usando a regrinha. Então, ficaria assim. O quadrado do primeiro, então, 2 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é 2, e o segundo, que é 3, mais o quadrado do segundo. Então, 2 ao quadrado, 4, mais 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, mais 3 ao quadrado, 9. 4 mais 12, dá 16, mais 9, dá 25. Viu que dá certo? Ou eu poderia fazer também, Arthur, eu estou falando com o Arthur, mas serve para todo mundo, porque foi ele que perguntou, viu? Eu poderia também fazer assim, Arthur, 2 mais 3, vezes 2 mais 3. Porque o que é uma coisa ao quadrado? É ela vezes ela mesma. E fazer 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 4 mais 6, 10. Mais 6, 16, mais 9, 25. Certo? Então, colocar cada um ao quadrado não pode. Não dá certo essa propriedade. Beleza? Arthur, tirei sua dúvida. Fui lá.
Deixa eu ver aqui no chat. Sim, né? Entendeu? Beleza. Gente, cuidado com essa coisa de sair, que a gente está em aula. Aqui é como se fosse uma sala de aula normal. Então não existe isso, eu vou sair porque eu vou fazer a comida, eu vou sair porque eu vou varrer a casa. Não existe isso aí, vocês estão em uma aula, vocês têm que entender isso. Vocês estão em uma aula, começa a pegar esse hábito. É como se vocês estivessem na escola. Então, nesse período da manhã que vocês estão em aula, é a aula, você tem que se dedicar à aula. Porque assim, professor, mas a aula está gravada, eu posso assistir de novo. Não é a mesma coisa. Aqui você pode tirar dúvida ao vivo, aqui você pode interagir ao vivo. Então não é a mesma coisa de assistir uma aula gravada. Participar. Tem cuidado com essas saidinhas aí. Gente, representações especiais de uma PG. Na PA, a gente tinha uma representação especial de 3 termos. Não sei se vocês lembram. Era x mais r, x e x menos r. Então, se eu quisesse representar uma PA em 3 termos, eu poderia representar ela dessa forma. X mais r, x e x menos r. Ao contrário, viu, gente? Negativo primeiro, menor vem primeiro. X menos r, x e x mais r. Mais r. Na PG, é diferente. Vou fazer aqui de rosa também. Na PG, vai dizer x sobre Q, sobre a razão. Essa vai ser a nossa PG de 3 termos. Apaguei da mesma coisa. É um G aqui, viu, gente? X e x vezes r. Vezes Q, que a razão é Q. Professor, por que aqui eu diminuí? Por quê? Aqui eu tenho x menos r. Na APA, eu sempre somo a razão. Então, x menos r mais r dá x. X mais r dá o próprio x mais r. E aqui eu tenho x sobre Q. Na PG eu multiplico. Então, vezes Q dá x. Então, por isso que o segundo termo é x. Vezes Q. X vezes Q. Certo? Então, toda vez que ele falar assim, de um modo geral, ele falar assim, eu tenho uma PG de 3 termos. A soma dá tanto, a multiplicação dá tanto. Ele não falou nada dos termos. Ele só falou que se eu somar os termos, dá um valor. Se eu multiplicar os termos, dá outro valor. Então, quando ele fala, ele não especifica nada dos termos, você pode usar, se tiver 3 termos, x sobre Q, x e x vezes Q. Se tiver 4 termos, a gente pode usar esse outro aqui, ó. X. Então, eu vou ter uma PG de 4 termos, eu vou ter x sobre Q ao cubo, vezes, ou aliás, xq, certo? E x sobre Q ao cubo. A razão, no caso da PG de 4 termos, é Q ao quadrado. Então, x vezes Q ao cubo, x sobre Q ao cubo vezes Q ao quadrado. Vai dar x sobre Q. Quase não se usa, viu, gente? Nunca vi, pelo menos no Enem, nunca vi de 4 termos, não. Mas na ementa lá do Enem, eles cobram. Então, x vezes Q e x vezes Q ao cubo. Então, toda vez que eu tiver uma PG de 4 termos com os elementos desconhecidos, vocês podem usar x sobre Q ao cubo, x sobre Q, x vezes Q e x vezes Q ao cubo. São formulinhas aqui que podem ajudar a gente. Vamos ver aqui um exemplo, para a gente ver como é que a gente aplica essa forma. Ok? Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Oi. Mas qual é a diferença da outra? Porque a outra é 3 termos também, mas ela usa aquela outra forma. Então, Não é 3 termos. Então, mas aqui... Entendi a diferença. Então, aqui, eu acho, Yasmin, né? Aqui são 3 termos e aqui ssão 4 termos, Yasmin. Então, a diferença é essa. Não, professor, não é essa não, é da de cima. Da que a gente fez antes. Ah, sim. Essa aqui, da que fez antes. Então, tanto vocês já podem aplicar isso aqui, que a gente fez antes, só que essa que a gente fez antes, a gente tem os termos, Yasmin. Tá vendo que a gente já conhece os termos? A gente já conhece os termos. Aqui, nessa questão aqui, a gente não conhece termo nenhum. Deixa eu fazer esse exemplo aqui para você perceber isso, Yasmin. Veja esse exemplo aqui, Yasmin. As 3 raízes de uma equação do terceiro grau formam uma progressão geométrica crescente. Então, é uma PG crescente. Sabendo que o produto dessas raízes é 216. Então, o produto é a multiplicação das 3 raízes. Mas ele disse quem são as raízes? Não.
E a diferença entre o maior e o menor, nessa ordem, é 16. Temos que uma das raízes dessa equação é... Então, ele falou que o produto das três raízes. Então, aqui eu vou ter uma PG, fazer de azul. Aqui eu vou ter uma PG de 3 termos. Eu não conheço nada sobre os termos. Eu conheço sobre a multiplicação deles, mas sobre eles não. Então, a gente vai usar x sobre q, x e x vezes q. É diferente daqui de cima, Yasmin. Porque daqui de cima a gente conhecia os termos. Embora os termos estão em função de letras, mas a gente sabe que o primeiro termo é x, e o segundo termo é x mais 3, o terceiro termo é x, 5x menos 3. A gente conhece os termos. Conhece mesmo eles estando com letras, mas a gente sabe quais são eles. Já aqui não. Ele falou assim, existem 3 termos, mas não falou mais nada desses 3 termos. Deu para entender, Yasmin? Deixa eu olhar no chat. E aí, Yasmin, ficou claro? Porque é que eu posso usar essas fórmulas especiais? Então, essas fórmulas especiais a gente usa quando a gente não conhece os termos. Não sabe nada sobre esses termos. Beleza? Bom, então vamos ler de novo. As 3 raízes de uma equação do terceiro grau, eita, já acabou o horário, foi? Formam uma progressão geométrica crescente, sabendo que o produto dessa raiz é 216. Então, vou multiplicar essas 3 raízes. Eu vou pegar x sobre q vezes x vezes q. Esse produto tem que dar 216. Segundo a questão. Segundo o que a questão falou. E a diferença entre o maior e o menor, nessa ordem, então, primeiro eu vou pegar o maior e diminuir pelo menor, é 16. Então, o maior valor aqui é quem? X vezes Q. Professor, como é que eu sei que é X vezes Q? Porque na PG, o maior valor é o terceiro termo. Já que é uma PG crescente. Se ela é crescente, ela vai do menor valor até o maior valor. Na questão, ela falou que é crescente. Menos a diferença é subtração, viu? O menor valor, que é X sobre Q. Isso vai dar quanto? 16. Entenderam como é que eu montei, gente? Eu peguei os 3 termos pela fórmula especial, pelos termos especiais, multipliquei os 3 termos e igualei a 216. Peguei o maior termo e diminuí pelo menor termo, deu 16. Essa montagem aqui, vocês entenderam como é que eu montei ela? Antes de prosseguir, eu preciso saber isso de vocês. Deixa eu olhar aqui o chat. São 2 horários. Isso mesmo, acabou um horário já. Aí eu fiquei assim, eita, já acabou um horário. Vou repetir. Gente, se tiver um termo, não tem fórmula nenhuma. Só existe a fórmula, ou usa aquela, se eu tiver mais de 4 termos, eu uso aquelas lá de cima, né, das extremidades, ou se tiver 3 termos, eu uso essa especial, se tiver 4 termos, eu uso essa especial. Não existe fórmula para um termo, para 2 termos, é a partir de 3 termos que a fórmula funciona. Ok? Não existe PG de um termo, não existe PG de 2 termos. As PGs, tanto a PG quanto a PA, ela tem que ter, no mínimo, 3 termos. É de 3 termos para frente. Ok? Vou repetir. Toda vez que falar em PG de 3 termos e não der nenhum elemento dos 3 termos, vocês vão ter que usar essa fórmula aqui. Certo? Essa formulinha aqui. Então, x sobre q, x e x vezes q. Quando é que eu uso essa fórmula? Quando eu tenho uma PG de 3 termos e eu não conheço nada sobre esses 3 termos. Certo? Aí agora vamos para o nosso exemplo. Ele fala aqui de as 3 raízes de uma equação de terceiro grau formam uma progressão geométrica crescente. Então ele fala em 3 raízes que formam uma PG. Então se são 3 raízes, são 3 valores que formam uma PG. Então eu já sei que é uma PG de 3 termos. Como eu não sei nada da PG dos 3 termos, eu vou usar a formulinha lá. X sobre Q, x e x vezes Q. Certo? E aí a questão fala o seguinte. Sabendo que o produto dessas raízes, ou seja, o produto desses 3 termos, o que é produto? É a multiplicação, gente. Então, sabendo que a multiplicação desses 3 termos é 216. Escrevi isso? Eu escrevi o que a questão falou. O que foi que a questão falou? A questão falou que quando eu multiplicar esses 3 termos, dá 216. Certo?
E a diferença entre o maior e o menor termo, nessa ordem, é 16. Então, quando eu pegar o maior valor, quem é o maior valor? É x menos q, ou x vezes q. Menos, porque eu quero a diferença. A diferença é subtração. Menos o menor valor, que é x sobre q, vai ser igual a 16. O maior valor é o terceiro termo e o menor valor é o primeiro termo. Então, quando eu pego o terceiro termo, que é x vezes q, e diminuo ele com o primeiro termo, que é x sobre q, tem que dar 16. Eu só estou escrevendo o que a questão falou. Eu só estou transformando para a linguagem de matemática o que a questão falou ali. Entenderam, gente? Pronto. Enia disse que entendeu. Os demais, Arthur, entendeu? Você tinha perguntado também? Beleza. Eu só estou trazendo da linguagem falada, né, da nossa linguagem português, para a linguagem matemática. Eu estou escrevendo o que ele falou ali. Certo? Atenção, gente. Ó. Olha como vai ficar legal agora aqui. Veja, aqui eu só tenho multiplicação. Como eu só tenho multiplicação, eu posso fazer isso. Ó. Eu posso cortar o Q de baixo com o Q de cima, porque está todo mundo multiplicando. Se tivesse nesse caso aqui, vamos ver esse primeiro caso de cima, depois a gente vai por de baixo. Então, como está todo mundo multiplicando, eu posso cortar o Q de cima com o Q de baixo. Então, quanto é que deu aqui, gente? Vai dar isso. Ó. X vezes x vezes x, x ao cubo. Não é 3x, não. X, que seria 3x. Como eu estou multiplicando, eu vou fazer x vezes x, x ao quadrado vezes x, x ao cubo. É igual a 216. Então, x é igual a 216, raiz cúbica, né, gente? Ó. Quem está elevado a 3, ele passa como raiz, só que é raiz cúbica, não é raiz quadrada. Raiz cúbica de 216. E agora, gente? É só tirar a raiz cúbica de 216. Como é que eu faço isso, professor? Você pode pegar o 216 e decompor ele em fatores primos. Dá por 2, que dá 108. Dá por 2, que dá 54. Dá por 2, que dá 27. Dá por 3 agora, que dá 9. Dá por 3, que dá 3. E dá por 3, que dá 1. Eu quero a raiz cúbica, então vou organizar os valores repetidos de 3 em 3. Então, 2 vezes 2 vezes 2 é 2 elevado a 3. 3 vezes 3 vezes 3 é 3 elevado a 3. Eu vou substituir aqui. Então, x vai ser raiz cúbica de... Quem é 216? É 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3. Ó, gente, que bacana aqui. X vai ser igual... Ó, quem está elevado a 3, eu posso cancelar. Eu posso cancelar o 3 daqui, com daqui, com daqui. E tirar a raiz. Então, vai sobrar 2 vezes 3. Que vai ser igual a 6. Já achei o valor de x. Deu 6. O que é que eu faço agora com esse valor de x? Veja bem, gente. Eu vou substituir aqui na equação de baixo, que eu não mexi na de baixo ainda. Então, no lugar de x, eu vou colocar 6. Vai ficar 6 vezes q menos 6 sobre q igual a 16. O que é que eu fiz aqui? Tirei o x e coloquei 6 no lugar. Certo? 6 vezes q é 6q. Menos. Vou pegar mais fácil. Gente, 6 vezes q é 6q. Eu posso até já colocar aqui direto. 6q. E agora, como é que eu resolvo isso? Eu vou tirar o MMC. Quem é o MMC de 1 em Q? Q. O MMC de 1 com qualquer número é o próprio número. Q dividido por 1 dá Q. Q vezes 6Q dá 6Q ao quadrado. Porque Q vezes Q é Q ao quadrado. Menos. Q dividido por Q dá quanto? Dá 1. 1 vezes 6, 6. Q dividido por 1 dá Q vezes 16, 16. Q. Posso cancelar os Q de baixo, só tirei o MMC normal. Então, aqui vai dar 6 Q ao quadrado. Vou passar esse 16Q para cá. Menos 16Q. Menos 6 igual a 0. Posso multiplicar aqui, gente? Ou melhor,
Posso simplificar aqui por 2. Vamos simplificar por 2. Então, vai dar 3, que é o quadrado, menos 16 dividido por 2. 8Q, menos 6 dividido por 2, 3, igual a 0. Vou ter que usar a fórmula de Bhaskara aqui, não vou? Vou ter que usar a fórmula de Bhaskara. Onde A é igual a 3, B é igual a menos 8 e C é igual a menos 3. Então, a gente pode usar aqui, gente, aplicar a fórmula de Bhaskara para resolver essa questão. Beleza? Vamos ver como é que a gente faz isso. Delta, eu vou fazer aqui do lado. Não, vai ficar muito bagunçado. Aqui embaixo mesmo. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta é igual... Quem é B, gente? Menos 8 ao quadrado menos 4 vezes... Quem é A? 3 vezes... Quem é C? Menos 3. E aí, professor? Aí, vamos resolver essa forma de Bhaskara? Delta é igual. Base negativa, expoente para a resposta positiva. 8 vezes 8, 64. Aqui eu vou multiplicar esses 3. Menos com menos, mais. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Então, delta é igual a 100. Finalmente, a forma de Bhaskara, x é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Então, quanto é que dá isso aqui? X é igual a menos... Quem é b? B é menos 8. Então, menos 8, menos da fórmula com menos do 8, mais ou menos raiz quadrada de 100 sobre 2 vezes A. Quem é A? 3. Enorme a questão, né? Então, x vai ser igual a menos com menos, mais ou menos raiz quadrada de 100. 10 sobre 6. Então, x' vai ser 8 mais 10 sobre 6. 8 mais 10 dá 18. Dividido por 6 dá 3. E x, duas linhas, vai ser 8 menos 10 dividido por 6. 8 menos 10 dá menos 2 dividido por 6. Menos 2 dividido por 6 dá menos... Aliás, simplificando, dá 1 terço. Simplifiquei por 2, simplifiquei por 2. Então, deu 3 e deu menos 1 terço. Ok? E aí, vamos à questão. Vamos ver o que é que ele pediu na questão. Eita, professor, que questão grande. Mas veja que é mais a questão de forma de Bhaskara mesmo. O tamanho dela é por conta da forma de Bhaskara. O que é que ele pediu na questão? Temos que as raízes da equação, uma das raízes da equação é, veja, eu ainda não achei os termos, né? Eu sei que minha PG, veja, gente, ó, eu sei que minha PG aqui é x sobre q, x e x vezes q. Não é essa PG? Então, vamos substituir o valor que a gente encontrou? Então, minha PG vai ser, quem é x? X é igual a 3, eu vou pegar o 3. Vamos pegar o positivo. Professor, poderia pegar o outro? Não. Por que não poderia pegar o outro? Porque a PG é crescente. Então, se a PG é crescente, e um dos termos eu já sei que ele é positivo, então não tem como aqui ser negativo. Então, esse não serve, porque a PG é PG crescente. Então, o x aqui é igual a 3. Vou substituir ele. Então, vai dar 3 sobre... Foi x, gente? Não foi x, não, que a gente estava calculando aqui. Foi q, né? Aqui na forma de Bhaskara. A equação está em q. Foi a letra q que a gente encontrou. Foi a razão. Q e q. Foi a razão. Então, substituindo aqui, x é 6. A gente já tinha encontrado no início da questão. A razão foi 3.
X é 6, estou substituindo eles, viu? X é 6 vezes 3. Pronto, então quem é minha PG? 6 dividido por 3, 2. 6 vezes 3, 18. Ele perguntou, então quais são as raízes? 2, 6 e 18. Ele perguntou, uma das raízes, qual é uma das raízes aqui? A raiz é 2. Gente, eu tenho consciência que a questão foi grande. Eu vou recapitular ela aqui rapidinho, muita atenção. Veja. Ele fala em 3 termos, em 3 raízes na equação do segundo grau, e diz que essas 3 raízes estão em PG. Então, são 3 termos desconhecidos. Eu vou e uso essa forma. E aí ele falou, sabendo que o produto dessas raízes é 216. Então, o produto dos 3 termos da PG dá 216. Eu peguei cada um dos termos, multipliquei e igualei a 216. E a diferença entre a maior e o menor, nessa ordem, é 16. Eu peguei o maior, que é o X, que é o terceiro termo, e diminuí com o primeiro termo. Deu 16. Beleza? Montei essas equações. Em relação à montagem dessa equação, vocês entenderam como é que eu cheguei a montar essa equação? Vamos lá, vamos ver por partes aqui. Entenderam, gente? Como é que eu montei aquelas partes ali? Sim, né? Só fiz a leitura e substituí os valores. Beleza. Com essa primeira equação, eu observei que está todo mundo multiplicando. Se está todo mundo multiplicando, eu posso cortar o Q de cima com o Q de baixo. Quando eu cortar, vai sobrar x vezes x, que é x ao cubo igual a 216. Toda vez que eu tenho um expoente e eu quero tirar esse expoente, ele passa como a raiz para o outro lado. Como o expoente aqui é 3, então é raiz cúbica. Se o expoente fosse 2, era raiz quadrada. Se o expoente fosse 4, era raiz quarta, de índice 4. Então aqui eu tenho raiz cúbica. Quando eu quero tirar uma raiz de alguma coisa que eu não sei, quando eu quero tirar a raiz de um número e eu não sei quem é essa raiz, eu aconselho vocês a decompor, como a gente fez aqui. Decompor em fatores primos. Então eu peguei 216, fiz a decomposição. Como aqui é raiz cúbica, eu vou juntar eles de 3 em 3. Então 2, 2 e 2 dá 2 elevado a 3. 3, 3 e 3 dá 3 elevado a 3. Substituir aqui dentro. Cancelei, tirou a raiz, sobrou 2 vezes 3, que deu 6. Já achei o valor de x, que é 6. Vou para a minha segunda equação, que a gente não tinha mexido nessa equação ainda. Na segunda equação, eu substituí. No lugar de x, eu coloquei 6. Veja que onde tinha x, eu coloquei 6. Certo? Eu estou aqui. Ó. Eu coloquei 6. A única coisa que eu fiz foi isso. Tirei o MMC. Por quê? Professor, por que você não corta o Q de cima com o Q de baixo? Porque tem um sinal de menos. Se fosse vezes aqui, eu poderia cortar. Mas se eu tiver um sinal de menos ou um sinal de mais, eu tenho que tirar o MMC. Então, eu coloquei Q de um lado e Q do outro, que o MMC de Q em 1 é o próprio Q. Aí eu fiz Q dividido por 1 dá Q. Q vezes 6Q dá 6Q ao quadrado. Menos Q dividido por Q dá 1. 1 vezes 6 dá 6. Igual, vamos para o outro lado. Q dividido por 1 dá Q. Q vezes 16, 16Q. Certo? Cancelei. E aí eu peguei 6Q ao quadrado. O 16Q eu passei para o outro lado, menos 16Q. O menos 6Q continua do mesmo lado, igual a 0. Eu percebi que cada um desses valores dá para dividir por 2, então eu simplifiquei por 2. Então, 6Q ao quadrado dividido por 2 dá 3Q. 16Q dividido por 2 dá 8Q. 6Q dividido, 6 dividido por 2 dá 3. Certo? Simplifiquei ele. Observei que deu uma equação do segundo grau. Como é que a gente resolve a equação do segundo grau, gente? Báscara nele. Então, o valor de A é 3, o valor de B é menos 8 e o valor de C é menos 3. Joguei na fórmula do delta, achei o 100. Lembrando que não é x que a gente está calculando, é Q. Ó. Eu tinha me confundido naquela hora. Joguei na fórmula de Bhaskara. Na fórmula de Bhaskara, eu achei 2 resultados. 3 e menos 1/3. Como se trata de uma PG crescente, e eu já tenho um termo, um dos termos é x, o termo é positivo, então não tem como o outro termo ser negativo. Então, por isso que eu só aceitei o número 3. Eu fui substituindo na nossa fórmula. Não é x sobre q, x e x vezes q? Então, no lugar de x eu coloquei 6, no lugar de q eu coloquei 3. Fazendo as continhas, a gente achou a PG 2, 6 e 18. Certo? Veja que é uma PG de razão 3, porque 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 3 dá 18. Ok?
Alguma dúvida, gente? Vamos lá, deixa eu olhar aqui se vocês entenderam, se não entendeu. Professor, a Oi? resposta só ia ser 3 se ele tivesse perguntado qual era a razão, né? A resposta só ia ser 3. Isso. Se ele perguntar qual, perfeito. Qual é a razão dessa PG? 3. Ele poderia perguntar também qual é a diferença da maior raiz com a menor raiz. Vamos lá. Qual foi a maior raiz? 18. Menos a menor raiz? 2. 18 menos 2 dá 12. Ele poderia perguntar qual é a diferença do segundo termo com o primeiro termo. Então, 6 menos 1 dá 4. Ele poderia perguntar várias coisas aqui. Qual é a soma das raízes? Então, eu ia somar todo mundo. 2 mais 6, 8. 8 mais 18, 26. Ele poderia fazer qualquer pergunta. Ele perguntou o quê? Qual é uma dessas raízes? Então, o 6 e o 18 não tem. Então, só pode ser o número 2. Por isso que eu coloquei o 2 lá. Se ele perguntar qual é a razão, como você falou, a razão seria 3. Porque o negativo não vai entrar porque a PG é crescente. E o primeiro termo, e um dos termos já foi positivo. Ok? Deixa eu olhar aqui o chat. Entendeu, Yasmin? Isso, essa questão tem no livro. Tem a questão do... Eu sigo muito livro, gente. Esse livro desse ano ele é muito bom em termos de conteúdo. Ele coloca os conteúdos certinho na ordem. As questões melhoraram bastante também do livro. Esse livro está muito bom esse ano. O do ano passado era horrível. É tanto que a gente reclamava, até que a gente conseguiu mudar. Ok? Até a explicação do livro, se você pegar o livro e começar a ler, ele explica tudo direitinho. Pode olhar lá também. Ok? Vocês já receberam o livro? A gente vai estar usando o livro também, viu, gente? Todo mundo já recebeu o livro? Se todo mundo já recebeu o livro, a gente vai usar bastante o livro. Tem muita questão boa no livro. Que maravilha, notícia maravilhosa. Pronto, a gente vai explorar também o livro. Ok? É o livro 5, se eu não me engano, né? Lá na parte de sequências. Você olha o capítulo de sequência. Eu acho que é o terceiro capítulo do livro. Dá uma olhadinha lá, dá uma revisada lá. Quando tiver tempinho, Arthur, dá um pulinho lá e pega os livros. Ok? Lembra dos cuidados na hora de pegar os livros. Oi? O livro que a gente recebeu não é o 5, não. É o capítulo 4, é progressão geométrica desse livro. Então, é o livro 5, capítulo 4. O livro que é 5. É o livro que é 5, certo? Vocês vão receber ó, esse ano livro 5, livro 6, livro 7 e livro 8. Cada livro em um bimestre. Ok? Já olhei o livro 6, está bem bacana também o livro 6. O material do livro desse ano foi bom. Diferente do ano passado. Que era, não vou dizer nem o que era. Vai imaginando que era o livro do ano passado. Né? Tá gravando aqui e deixa para lá. Gente. Professor, e se eu conhecer dois termos de uma PG, lembra da PA, que quando a gente conhecia dois termos da PA, a gente podia transformar ela numa forma geral? A gente pode ver aqui também da PG. Vou mostrar aqui. Veja. Existe uma fórmula que nos ajuda a reduzir as contas na hora de calcular a PG. Certo? Essa fórmula, ela vai nos auxiliar bastante na PG. Então, quando eu tenho uma PG e eu não conheço o primeiro termo, por exemplo, eu tenho uma PG em que o quarto termo é 10 e o 20º termo é 70. Então, eu não tenho o primeiro termo, eu tenho o quarto termo e tenho o 20º. Então, a gente pode usar essa fórmula aqui. A N é igual a P, daqui a pouco eu explico quem é P, quem é N, explico tudo direitinho. Vezes Q elevado a N menos P. Deixa eu explicar agora o que é que eu fiz, o que é cada coisa aqui. N é o total de termos. P é um dos termos. E Q é a razão. Professor, então como é que ficaria isso? Vou dar aqui uns exemplos, fora esse exemplo aqui, eu vou dar outros. Está com um probleminha danado. Pronto. Vou dar uns exemplos aqui. Por exemplo, se eu conheço o A7 e conheço o A2, como é que vai ficar essa forma? A7 é igual a 2 vezes Q, aí eu já vou colocar direto aqui, ó.
Eu quero 7, eu tenho 2, falta quanto? 5. Lembra que na PA a gente fazia assim, A7 é igual o A2, mais, eu tenho 2, eu quero para 7, falta quanto? 5R. Lembra que a gente fazia assim? A gente colocava quanto é que faltava para completar. Ou seja, a soma desses dois tinha que dar isso, 2 mais 5 dá 7. Na PG é bem parecida, só que eu vou colocar no expoente. Por exemplo, se eu quiser o A100 e eu conheço o A80. Então vai ser A100 é igual a 80 vezes Q elevado a quanto? É 100. Eu tenho 80, falta quanto? 20. Não é fácil, gente? Se eu tiver o A12 e o A5, vai ser vezes Q elevado a 12 para 5, falta 7. Ou melhor, de 5 para 12, falta 7. Q elevado a 7. É isso que está dizendo essa fórmula aqui. Ficou clara a fórmula? Chega, deixa eu olhar aqui o chat. Ficou. Professor, então Oi? ele sempre vai especificar quem é N e quem é P. Na verdade, esse NP é só para generalizar. Na verdade, eu vou especificar quem é 2 termos da minha PG. Eu vou dar 2 termos da minha PG. Com esses 2 termos da minha PG, eu consigo achar a razão. Deixa eu mostrar aqui um exemplo, para você entender bem. Aqui, pronto. Usando a linguagem que você falou aí, aqui, por exemplo, N seria 7, P seria 2. Aqui, N seria 100, P seria 80. Mas, na forma geral, a gente vai usar isso aqui. Deixa eu olhar aqui um exemplo, para vocês entenderem bem. Encontre o primeiro termo e a razão de uma PG, em que o terceiro termo vale, então, o A3 vale 1 sobre 36, e o sexto termo, então, o A6, vale 1 sobre 972. Então, ele só deu esses 2 termos. Como é que eu posso escrever aqui? Sempre eu pego o maior, viu? O A6 é igual ao A3 vezes Q elevado a quanto, gente? Vamos lá, me responda no chat. Eu tenho o A6 e tenho o A3. Então, o expoente do Q vai ser quanto aqui? Estou aqui no chat, viu? Vai ser Q elevado a quanto aqui? A6 é igual a 3 vezes Q elevado a... Yasmin acho que é 4. Vamos lá, gente. Se não falar, eu vou perguntar aqui individualmente. Alguns tá entre 4 e 3 aqui, está misturado. Vamos lá, todo mundo participando. Maria Raíssa, qual a opinião? Sua opinião, vamos lá. Vou começar a falar de autoelemento assim, gente. Como é que eu vou saber, gente? Ó, é 6, eu tenho 3, falta quanto? 3, gente. É quanto está faltando para completar. Eu tenho 3. Eu quero chegar em 6. Está faltando quanto? Está faltando 3. Conseguiram entender? É o 3 aqui. Se eu colocasse 4, ficaria 3 mais 4, 7. Mas não é 7 que eu quero. É o A6 que eu quero. Entenderam agora? Deixa eu olhar aqui o chat. Entendeu, né? Uma coisa tem que completar a outra. Um lado tem que completar o outro lado. Certo? Então, se eu tenho 6 e eu tenho 3, está faltando 3, porque 3 mais 3 vai dar o 6 aqui na frente. Vamos substituir agora. Então, vai ficar 1 sobre 972 igual ao A3. Quem é o A3? 1 sobre 36 vezes Q elevado a 3. Certo? Aqui vai dar 1 sobre 972 igual. Como é que eu multiplico aqui, gente? Ó, multiplicar a fração, eu completo aqui embaixo e vou fazer numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes Q ao cubo, sobre 36. Agora eu vou fazer extremos e meios. Aí. 972 vezes Q elevado a 3 dá 972 Q elevado a 3. 1 vezes 36 dá o próprio 36. Então, aqui vai dar 900. Eu quero achar só o Q, né? Então, vai ficar Q elevado a 3 igual a 36. Quem está multiplicando passa dividindo, né? Dividido por 972. Dá para simplificar, professor? Dá. Eu acho que dá por 36, gente.
Então, Q elevado a 3 vai ser igual a 36 dividido por 36 dá 1. 972 dividido por 36. Deixa eu pegar aqui que eu já fiz uma continha, para a gente ganhar tempo. Dá 27. Então, quando eu pegar aqui, ó, 972 e dividir ele por 36, dá 27. Está quase lá. Então, aqui, qual é a conclusão que a gente chega aqui? Que Q é a raiz cúbica. Olha, o expoente está 3, então transforma em raiz. Raiz cúbica de 1 sobre 27. Todo mundo dentro da raiz, viu? Então, Q vai ser... Quem é a raiz cúbica de 1? É 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Quem é a raiz cúbica de 27? É 3, porque 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3, 27. Certo? Então, a razão deu 1 sobre 3. Agora, eu consigo achar o primeiro termo. Como é que eu acho o primeiro termo, professor? Você pode pegar qualquer um desses, ou o A3 ou o A6. Eu vou pegar o A3. Você pode pegar aqui. A3 é igual a 1, porque eu quero achar o primeiro termo. Então, A3 é igual a 1 vezes Q elevado a quanto? Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Eu tenho o A3 e eu tenho o A1. Quero achar o A1. Qual vai ser o expoente de Q aqui? Vou ir lá para o chat. Dois. Agora entendeu, né? Pronto, Yasmin, entendi o que você falou. Você entendeu agora, Yasmin? Entendeu porque deu 2 ali, o expoente, Yasmin? Yasmin? Alô, alô? Ó, Yasmin, você vai olhar os índices, Yasmin. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 1. Tá faltando quanto? Tá faltando 2. É o índice que você vai olhar dos termos. Bem assim foi aqui. Aqui eu tinha 6, aqui eu tinha 3. Tá faltando quanto? O 3. É o índice que você vai olhar. Então, aqui, quem é A3? Ele já deu na questão, quem é A3? 1 sobre 36. Quem é A1? É o que eu quero achar, a questão está pedindo. Vezes, quem é Q? 1 sobre 3. Elevado a 2. Então, vai dar 1 sobre 36 igual a 1 vezes 1 elevado a 2. É 1. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3 que dá 9. Então, 1 sobre 36 vai ser igual. Coloca 1 embaixo aqui, multiplica o numerador com o numerador, denominador com o denominador. A1 sobre 9. Faz extremos e meios. Então, aqui a gente vai ter que A1 vezes 36, 36 A1. 1 vezes 9 dá 9. Então, A1 vai ser igual a 9 sobre 36. A1 vai ser igual... Dá para simplificar por 9 aqui. Aí. Dá para dividir os dois por 9. 9 dividido por 9 dá 1. 36 dividido por 9 dá 4. Dá 1 quarto. Então, quem é o primeiro termo? 1 quarto. E quem é a razão? 1 terço. Achamos o que foi pedido na questão. Oi? Você tem como repetir essa parte depois da razão, que eu não entendi muito bem? Pronto. Até a razão, você entendeu como eu cheguei à razão? Sim. Chegou, né? Entendeu, né? Pronto. Entendeu, não foi? Não consegui entender o que você falou. Entendi. Pronto. Meu objetivo agora é achar um. Para achar um, eu vou pegar qualquer um desses termos. Eu posso pegar o A3 ou eu posso pegar o A6. Qualquer um deles. Certo? Qualquer um deles. Eu não peguei A6 porque A6 está com valores muito altos. Então vai dar contas muito trabalhosas. Então eu preferi pegar o A3. Como é que funciona isso, gente? Toda vez que eu tiver a razão, eu posso pegar qualquer termo para achar qualquer outro. De que forma? Usando essa formulinha que a gente aprendeu agora. Veja, eu peguei o A3 e eu quero achar o A1. Então, eu tenho o A3 e quero achar o A1. Vou jogar na fórmula. Como é que fica? A3 é igual a 1 vezes Q elevado a 2. Se eu quisesse pegar o A6 lá, ficaria A6 é igual a 1. Por que eu estou pegando o A1? Porque eu quero achar o A1. A questão está pedindo que ache o A1. Vezes Q elevado a quanto? Olha, se eu tivesse pego o A6, como é que ficaria a fórmula? A6 é igual a 1 vezes Q elevado a... Deixa eu ver aqui, o que vocês falaram no chat. E aí, como é que ficaria ali, gente?
A6 é igual a 1 vezes Q elevado a quanto? A 5, muito bem. Q elevado a 5, porque eu tenho 1 no índice. Falta 5 para chegar a 6. E aí eu substituiria. Mas eu não quis pegar o A6, porque as contas são grandes. Peguei o A3. Então, aqui foi uma fórmula que eu usei para descobrir o A1. Para descobrir o A1, eu preciso conhecer um termo diferente do A1 e da razão. Eu já conheço um termo diferente do A1. Conheço quem? O A3 e conheço o A6. E eu já conheço a razão, porque a gente acabou de achar a razão. Então, eu preferi pegar o A3. Então, A3 é igual a 1 vezes Q elevado a 2. Se eu quisesse pegar A10, ficaria A10 é igual a 1 vezes Q elevado a 9. Só que eu não tenho A10 aqui, não ia ajudar. Eu tenho que pegar algum termo que eu já tenho aqui na questão. Então, eu já tenho o A3 e o A6. Eu poderia pegar qualquer um dos dois e ia dar o mesmo resultado. Ia dar 1/4 como o valor do A1. Dúvidas? Entenderam, gente? Alguém tem alguma dúvida? Eu não lembro quem foi que me perguntou. Quem me perguntou, entendeu também? Respondi. Tirei sua dúvida? Tranquilo. Tirou. E o resto é só cálculo, né? É só equação, o resto. O segredo é lembrar das fórmulas. Ó. Veja que eu usei a fórmula do A6 primeiro, junto com o A3. Depois eu usei que fórmula, gente? Eu usei a fórmula do A3 junto com a 1. Por que o senhor escolheu a 1, professor? Porque na questão ele está pedindo o primeiro termo. Se na questão ele tivesse pedindo o segundo termo, professor, então eu ia pegar A3 é igual a A2 vezes Q elevado a 1. Então, qual o termo que eu vou pegar na fórmula vai depender do que está pedindo na questão. Tranquilo? Por exemplo, nessa questão aqui, nessa parte aqui, eu tinha o A6 e o A3. Então, na questão ele estava solicitando o A6 e o A3. Por isso que eu usei o A6 e o A3 aqui. Beleza, gente? Dúvidas, perguntas? Tudo ok, Yasmin? Beleza. Galera, tudo bem? Tudo ok? Muita gente calada, teve gente que nem falou. Daqui a pouco eu mostro quem foi que nem falou nada. O chat mostra já já. Tudo ok? Beleza. De boa, né? Beleza. Para finalizar, olha, faltou terminar interpolação geométrica, eu vou deixar para a próxima aula. Soma dos n primeiros termos da PG e soma de uma PG infinita, para a gente concluir o assunto de PG, graças a Deus. Demorou um pouquinho hoje, não consegui fazer o que eu planejei, porque a gente teve aquela pausa no início da aula para consertar os nomes de vocês. A gente voltou aqui em algumas questões, mas como eu costumo dizer sempre, eu não tenho pressa, eu não gosto de explicar nada correndo. Certo? O conteúdo não está muito atrasado. Tem como a gente recuperar depois. Eu garanto uma coisa. Todo mundo vai ver todo o conteúdo. Ok? Eu só não quero fazer de maneira atropelada. Beleza? Vamos fazer aqui essa segunda questão, que ela vai dar um resumo, basicamente, de tudo que a gente já viu. Uma progressão geométrica, ou PG, é uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, é o produto do anterior por uma constante Q dada. Ou seja, ele está definindo uma PG. O que é uma PG? É uma sequência em que o próximo termo é o termo anterior vezes a razão. Não é sempre assim? O próximo termo que eu vou achar, por exemplo, o A3 vai ser o A2 vezes a razão. O A4 vai ser o A3, que é o termo anterior, vezes a razão. Ou seja, ele está falando aí que na PG, para descobrir qual é a PG, é só pegar o termo e multiplicar sempre pela razão. Ele só está falando isso que a gente explicou de forma geral. Tendo como base a definição acima, e considerando que a PG é A1, A2 e A3, avalie as seguintes afirmações. Deixa eu só fazer aqui uma correção, para ficar bonitinho. Eu tenho toque, viu, gente? Então, eu gosto das coisas corretas. Então, aqui, na verdade, é o índice. O 1 tem que ir lá para baixo. Aqui também. E aqui também. Então, só foi isso. Só para mostrar o A1, A2 e A3. Avalie as seguintes afirmações. As progressões geométricas podem ser escritas como x menos q, x e x mais q. E aí, gente, eu posso escrever uma PG assim? X menos q
X e X mais Q? Posso ou não posso? É verdadeiro ou falso isso aqui? Quero todo mundo participando. Veja, eu estou dizendo que a APG é X menos Q, X e X mais Q. Tá certo isso? Não tenha medo de errar, não, gente. Enia, não é para colocar o nome, não. A chamada vai ser diferente. Agora a chamada é automática. Não coloca o nome, não. Não, né? Isso aí vai ser uma PG ou uma PA, gente? Tá errado, todo mundo colocando que tá errado. Muito bem. Olha, Arthur colocou, porque é uma PA. Perfeito, Arthur, muito bem. Na verdade, essa é a fórmula especial da PA. Então, aqui não é uma PG. Então, aqui está falso. Vou usar até a mesma resposta de Arthur. Pois é uma PA. Muito bem, Arthur. Outra coisa que ele pergunta aqui. O termo A2 pode ser escrito como A2 raiz de A1 vezes A3? Não sei, professor. Aí a gente vai tentar descobrir. Veja, ele disse que a PA é A1, a PG é A1, A2 e A3. Vamos usar a regrinha que a gente aprendeu hoje. O que é que a gente aprendeu hoje? Nós aprendemos hoje que se eu multiplicar os termos das pontas, ou seja, A1 das extremidades, ponta é feio, né? Das extremidades vezes A2, ou melhor, A1 vezes A3, é igual ao termo central ao quadrado. Não foi isso que a gente aprendeu? Ao quadrado. Certo? Então, gente, a gente pode tirar a seguinte coisa aqui. Como é uma equação, eu não posso mudar os lados. Eu posso dizer, então, que A2 ao quadrado é igual a 1 vezes Q. Não posso não dizer? É uma equação, é uma igualdade. É uma igualdade. Tá feio esses números hoje. Vezes A3. É uma igualdade. Tanto faz eu dizer que A1 vezes A3 é igual a A2 ao quadrado, como eu falar que A2 ao quadrado é igual a 1 vezes A3. Beleza. Ele quer o A2 sozinho. Veja que aqui o A2 está sozinho. Então, vamos deixar o A2 sozinho. Então, A2 é igual... Quem está ao quadrado passa como uma raiz. Então, vai ser igual a raiz quadrada de A1 vezes A3. E aí deu verdadeiro, gente. Olha que bacana. Deu verdadeiro. Como é que a gente chegou a essa fórmula verdadeira? Só usando a simetria que a gente aprendeu hoje. Se eu tiver 3 termos, o produto dos termos da extremidade é igual ao termo do meio ao quadrado. Entenderam essa aqui, gente? Só usamos o que a gente aprendeu hoje. Olha, verdadeiro. Beleza? Tranquilo. Então, vamos lá. Para a gente concluir. E esse aqui, professor, será que está certo ou está errado? Vamos ver aqui agora. É válida essa relação A2 sobre A1 é igual a 3 sobre A2? Vamos lá de novo. Eu tenho A1, A2 e A3. Tanto eu posso usar por essa fórmula, como eu posso usar dessa forma aqui também, gente. Ó, ele disse que é uma PG, não disse? Na questão, fala que é uma PG. E A1, A2, A3 é uma PG. Se é uma PG, como é que eu calculo a razão da PG? A2 sobre A1, ou eu posso também calcular assim, A3 sobre A2. Não é assim que a gente olha a razão da PG? É o termo da frente dividido pelo termo de trás. Então, o termo da frente é o A2, eu vou dividir pelo que está atrás dele, o A1. Assim como eu posso pegar o A3 e dividir pelo A2. Então, a fórmula também está certa. Verdadeiro. Essa fórmula aqui. Ok? E aqui, para finalizar, se Q é menor que zero, ou seja, se a razão é menor que zero, a PG é decrescente. É verdadeiro ou falso, gente? A PG vai ser decrescente quando a razão for menor que zero. Falso, né? Isso aí vai ser uma PG o quê? Quando a razão é negativa, que a razão é menor que zero. Menor que zero quer dizer que é negativo. Quando a razão é negativa, a PG é o quê? Ela recebe que nome? Quem lembra? Tem um nomezinho que recebe essa PG quando ela é negativa, quando a razão é negativa. Muito bem, Breno. Alternada ou oscilante. Dá na mesma. Ok? Muito bem, certinho. Estava prestando atenção mesmo, né? Que bom. Então, aqui é uma PG. Então, aqui é falso. Ela é alternada. Ela é uma PG alternada ou oscilante. Ok? Então, qual era que estava certo? Só estava certo A2 e A3. Então, o certo era 2 e 3. Alternativa, letra C. Ok? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta?
Antes de finalizar, eu vou fazer aqui a chamada, vou puxar aqui a chamada, vou mostrar a vocês, e vou mostrar a participação de vocês. Ninguém sabe, eu não fiz a chamada ainda não. A chamada só faz quando eu apertar aqui no botãozinho da chamada. Só um minutinho. Só um minutinho, eu vou levar 30 segundos para fazer a chamada. Vou mostrar aqui a vocês. Para fazer a chamada, vocês vão colocar apenas P de presente aí no chat. Vocês vão digitar um P. Só a letra P, maiúsculo, minúsculo. Digite P no chat. Só isso. Coloca aí um P. Vamos lá, todo mundo, colocando agora. Coloca o P. Eu vou espelhar minha tela para vocês verem como é que eu faço a chamada agora. É importante vocês conhecerem o processo para vocês ficarem motivados a participar da aula. Todo mundo colocou o P? Tem alguém que não colocou o P ainda? Todo mundo coloca o P. Pronto, eu vou considerar que todo mundo já colocou, viu? Já deu tempo de colocar. Como é que eu faço a chamada? Veja, está espelhando minha tela, né? Eu vou copiar toda a conversa do chat, clicando no chat e apertando Ctrl A. Copiar a conversa. E eu vou entrar nesse site aqui, ó. Dash-me classe. Eu acho que é assim. O inglês não é comigo não, gente. Vou nem pronunciar de novo, para não pagar mais bico. Certo? Vou clicar aqui, vou copiar a conversa aqui do chat. E olha o que ele vai fazer para mim. Olha só, gente. Ele vai mostrar todo mundo que conversou no chat. Todo mundo que respondeu no chat. E ele vai mostrar aqui também a quantidade de vezes que a pessoa falou no chat. Arthur, por exemplo, falou 32 vezes. Deixa eu ver se alguém falou mais que Arthur. Não, Arthur foi o que mais falou no chat. E tem como eu ver o que Arthur falou. Veja que realmente Arthur estava participando do chat, estava interagindo. Ele não estava falando besteira, ele estava fazendo perguntas, interagindo no chat. Isso eu posso fazer com todo mundo. Observe que tem pessoas que só falaram uma vez, que foi as que responderam presente. Só colocou o P de presente. Certo? Então, aqui tem como eu controlar quem está participando e quem não está participando da aula. Ok? Era só isso que eu queria mostrar a vocês. A chamada está feita. Boa semana para vocês. Se sentir importante, né? Todos vocês são importantes. Se deem valor que todos vocês são importantes. Boa semana para vocês. Tchau, tchau, pessoal. A atividade vou postar hoje, viu? Atividade, aula gravada, trilha, tudo eu vou postar hoje. Tchau, tchau. Não esqueçam, viu? Em casa ou na escola, nós estamos juntos. Valeu, galera. Valeu, segunda DM.